Você já leu uma manchete e precisou parar por alguns segundos para entender o que realmente aconteceu? Ou então clicou em uma manchete achando que estaria lendo a respeito de um tema e acabou lendo sobre algo completamente diferente? Pois é, às vezes uma simples escolha de palavras pode mudar completamente o sentido de uma notícia, e é exatamente pensando nisso que nós desenvolvemos essa sequência didática sobre ambiguidade e os efeitos do duplo sentido nas manchetes jornalísticas. Para começar, a nossa sequência foi planejada para alunos do terceiro ano do ensino médio e possui a duração de 5 aulas de 60 minutos. O principal aqui é fazer com que os estudantes consigam identificar, analisar e reinterpretar as ambiguidades presentes em manchetes de notícias, desenvolvendo assim uma leitura mais crítica da mídia. A escolha dessa temática parte da ideia de que estudar semântica vai muito além de decorar conceitos gramaticais. A ambiguidade não aparece apenas como um erro de português ou uma regra gramatical que os alunos precisam entender. Ele é um fenômeno que produz múltiplos sentidos e influenciam na vida real dos estudantes e na nossa como leitores. Além disso, trabalhar manchetes jornalísticas aproxima do conteúdo da realidade dos alunos, já que eles convivem diariamente com informações circulando na internet e nas redes sociais. Uma manchete ambígua, por exemplo, pode gerar interpretações equivocadas, ou então manipular opiniões e até desinformar a população. Por isso, nossa proposta busca formar leitores mais atentos, críticos e conscientes. Entre os principais objetivos da nossa sequência didática estão compreender o conceito de ambiguidade dentro da semântica, identificar ambiguidades lexicais e sintáticas, desenvolver a leitura crítica das manchetes e propor reescritas que tornem a informação mais clara e objetiva. Como vocês podem ver, esses objetivos foram retirados da ABNT, que são coerentes tanto com a temática quanto com o público-alvo de terceiro ano do ensino médio. A nossa metodologia combina aulas expositivas com análise de manchetes reais e atividades práticas. Então, durante as aulas, os alunos vão observar diferentes exemplos de ambiguidades, discutir possíveis interpretações e aprender estratégias para reformular os textos. Como atividade final, eles precisarão reescrever manchetes ambíguas e apresentar oralmente as suas soluções para a turma. Então, agora vamos destrinchar o processo da sequência didática. Como toda sequência didática, nós vamos começar com um processo de avaliação diagnóstica. Então, os alunos vão entrar em contato com as manchetes ambíguas para tentar identificar os diferentes sentidos possíveis e também para que nós possamos observar o quanto eles compreendem do assunto, do conceito de ambiguidade e também do gênero jornalístico. O mais importante aqui é que eles façam isso antes de receber as definições teóricas, e vale relembrar aqui que isso é importante. E vale relembrar que é importante que eles façam todo esse processo antes de receber as definições teóricas, porque é assim que funciona uma sequência didática. Primeiro, nós entendemos a bagagem que os alunos têm anterior ao conteúdo, e depois de passar todo o conteúdo, expor para eles, fazer com que eles pratiquem, depois nós vamos reavaliá-los e conseguir observar a diferença e a evolução que eles tiveram. Além disso, apresentando para eles as manchetes com um exemplo de ambiguidade, isso serve para que eles primeiro vivenciem o problema para depois compreenderem o conceito da ambiguidade. Então, além de estarmos trabalhando o gênero jornalístico e o conhecimento deles a respeito disso, nós também vamos estar trabalhando o conceito de ambiguidade de uma forma mais indireta. Após a nossa avaliação diagnóstica, nós temos a introdução ao conceito de ambiguidade. Então, depois desse primeiro contato mais intuitivo, a gente passa para introduzir os conceitos dessa sequência didática. Então, os alunos começam a aprender teoricamente o que é semântica, o que é ambiguidade, como funciona, quais são as construções, o que causa essa ambiguidade. Mas a aula não vai acontecer apenas de forma expositiva. A proposta é construir uma exposição dialogada em que as manchetes analisadas anteriormente voltem para a discussão, criando uma coerência no processo, porque os estudantes vão conseguir conectar aquilo que eles perceberam na aula diagnóstica com os conceitos linguísticos apresentados nessa aula de introdução. No módulo 2, vamos focar ainda mais na questão das causas da ambiguidade. Então, depois dos estudantes compreenderem o conceito geral da sequência didática e avançar, a gente pode ir para uma análise mais específica. Então, nós vamos trabalhar a diferença entre a ambiguidade lexical e a ambiguidade sintática. A divisão entre essas duas categorias é importante porque ajuda os alunos a perceberem que o duplo sentido pode surgir tanto pela escolha das palavras quanto pela estrutura da frase. Então, primeiro acontece uma retomada dos resultados da avaliação diagnóstica, criando uma continuidade entre as aulas e mostrando para os alunos que as suas próprias dificuldades fazem parte do processo de aprendizagem.
Depois da explicação teórica, eles vão trabalhar em duplas classificando as manchetes. Então, cada um vai estar identificando, aqui nós temos ambiguidade lexical, aqui nós temos ambiguidade sintática, para nós termos esse feedback do entendimento deles e também eles consigam colocar em prática os conceitos trabalhados nessas últimas aulas. A escolha de atividade em dupla também é intencional. Como a interpretação textual envolve diversos pontos de vista, o debate entre os colegas vai ajudá-los a perceber diferentes sentidos e conseguir trabalhar esse reconhecimento sem se sentirem tão perdidos. Então, mesmo aluno com muita dificuldade pode sentar com um colega, conseguir refletir junto com esse colega e chegar a uma resposta coerente ao que foi trabalhado em sala de aula. No módulo 3, temos a produção textual e a reformulação. Então, após compreenderem como a ambiguidade funciona, os alunos passam para uma etapa mais prática, a de reformulação textual. Nesse módulo, eles deixam de atuar apenas como leitores críticos e passam a agir como produtores de texto. Então, a atividade consiste neles reescreverem as manchetes ambíguas utilizando duas estratégias diferentes, a de reformulação sintática e a de reformulação lexical. Essa proposta é coerente com os módulos, porque agora eles vão estar colocando ainda mais em prática os conceitos que eles aprenderam e eles vão precisar solucionar o problema que eles encontraram. Então, além deles estarem encontrando esse problema, que já foi trabalhado na aula anterior, agora eles vão estar aprendendo a solucioná-lo. A ideia é dividir a turma em pequenos grupos de 3 ou 4 integrantes para corrigir as manchetes, porque dessa maneira nós podemos possibilitar diferentes reescritas. Os alunos eles vão precisar negociar sentidos, eles vão precisar discutir e analisar qual escolha linguística, qual escolha de palavras vai funcionar melhor para a construção que eles querem daquela determinada manchete. Assim, a aprendizagem deixa de ser mecânica e se transforma num processo ativo de reflexão sobre a linguagem. Além disso, a produção de cartazes e o compartilhamento das respostas vão ajudar os alunos a valorizar a autoria e transformar o aprendizado em algo ainda mais colaborativo. E por fim, nós temos a produção final, então nós vamos retomar a questão da avaliação diagnóstica que fizemos lá no começo da sequência didática com um teste oral para ver se eles realmente evoluíram, se eles realmente conseguiram entender ao longo de todo esse período. Essa sequência, então, vai terminar com uma etapa de socialização e reflexão coletiva. Os grupos vão apresentar oralmente as suas manchetes reescritas enquanto a turma analisa se a ambiguidade realmente foi eliminada. Essa etapa é importante porque vai transformar os alunos em participantes ativos do processo avaliativo. Então, não vamos estar apenas analisando se eles realmente melhoraram as suas manchetes e o quão bem eles transformaram essa ambiguidade, mas também quão bem eles têm conseguido interferir e avaliar as manchetes transformadas de cada um dos grupos. Então, são dois tipos de avaliações em um. Eles não apenas vão produzir respostas, mas também vão aprender por avaliar criticamente essas escolhas linguísticas dos seus colegas. Além disso, o momento da apresentação oral vai fortalecer a argumentação e a capacidade de justificar as decisões textuais. Então, eles não apenas vão mostrar as suas manchetes, eles também vão ter que explicar por que eles decidiram usar determinada escolha de palavras. E por fim, em vez de apenas encerrar o conteúdo, essa sequência vai estar finalizando de uma forma organizada os conhecimentos construídos ao longo de todas as aulas. Assim, o aluno vai terminar a proposta não apenas sabendo identificar as ambiguidades, mas também compreendendo como a linguagem influencia a interpretação e a circulação das informações da sociedade, que é o ponto principal de nós termos decidido usar o gênero jornalístico, para que eles vejam como isso realmente influencia na vida presencial deles. Aqui estão as nossas referências, espero que tenham gostado. Até a próxima!